pessoal, aqui é o professor Orlando, da Escola de Farmácia, da UFOP. Eu vou fazer a apresentação para vocês sobre dermocosméticos naturais e algumas formulações. Então, o que são os cosméticos naturais? Basicamente, são produtos que fazem uso apenas de substâncias de origem natural e fazendo a aplicação de substâncias com o mínimo de alterações químicas. Então, nesse caso, limita-se à utilização de substâncias de origem sintética. Como produtos naturais, a gente pode utilizar tanto materiais de origem vegetal, quanto mineral, algas e micro-organismos, né? Em alguns casos, a gente utiliza o material como ele é, ou com algumas pequenas alterações. E o mais importante é que sem a aplicação, né, não faz a adição de produtos de origem sintética, né, ou 100% sintético. Eles também são chamados muitas vezes de fitocosméticos ou biocosméticos. Então, nesses casos, são produtos originados exclusivamente de material botânico, no caso do fitocosmético. O fitocosmético ele não usa materiais de origem mineral ou animal, e eles têm a finalidade de realçar a estética, a beleza e o bem-estar da sociedade como um todo. O termo biocosmético ele é muitas vezes empregado para produtos ou 100% orgânico, ou alguns produtos que tenham substâncias orgânicas, né, de origem vegetal, também botânica. Breve histórico, então a utilização de produtos cosméticos ou produtos para cuidado da beleza e da manutenção da estética do ser humano é bem antiga, né? E ela se iniciou basicamente utilizando produtos disponíveis na natureza. Então a gente vê aí a utilização de mirra, alfazema e benjoim como substâncias vegetais, muitas delas com efeito aromático e que também tem efeito farmacológico, efeito antimicrobiano, muitas vezes anti-inflamatório. No Egito Antigo, existem relatos de desenvolvimento de alguns produtos que hoje a gente considera como formulações. Então, no século 13 e 12 a.C., na época de Ramsés, existia indicação, né, para manter a pele limpa e macia, a utilização de areia misturada com ervas aromáticas disponíveis no local. Para deixar os olhos mais amendoados, eram utilizados pigmentos com ação cosmética, também de origem natural, alguns minerais, mas também baseados em planta. Para tintura de cabelo, utilizava-se pigmentos de origem vegetal, o negro de carvão era um exemplo. E para unhas, utilizavam um precursor do que seria o esmalte hoje, que era um verniz à base de resinas vegetais, que já tinham sua propriedade de aderência, e a essas resinas eram adicionadas substâncias com cor. Também tinha o creme de olíbano. O olíbano é um vegetal, né, uma árvore, você retira a casca, e essa casca tem uma resina que era utilizada para tratamento de rugas, muitas vezes associada com óleo de semente de abóbora e a erva ciperácea, que é o papiro, né, uma espécie de uma gramínea, né, é ciperácea. Então, fazia essa mistura e usava para tratamento de rugas. Já no século I depois de Cristo, os romanos usavam máscaras de beleza, que basicamente era mistura de frutas e ervas misturadas com fermento e farinha, uma espécie de uma pasta que era aplicada no rosto e deixado por um certo tempo até ter a sua ação. Muitas vezes usava polpa de maçã também, rica em vitamina C e ácidos, né, ácido cítrico, que tem
o poder rejuvenescedor. E teve, né, o Cláudio Galenos, ele desenvolveu o Cerato Refrigerans, que ainda hoje é o precursor do creme Cold Cream, que era basicamente uma mistura de águas de rosas, cera de abelha e óleo de oliva. Então tinha o aroma, né, o odor da rosa associado com os materiais oleosos para dar um aspecto mais cremoso. E no século XII, em Paris, foi desenvolvido por monjas na abadia de Saint-Just, a água de Carme, que basicamente é uma mistura de folhas de erva cidreira, limão, moscada e cravo da Índia. Isso era feita essa mistura e deixada em infusão com água, e depois filtrada e tinha a água aromatizada. No século XVI, o pomato, um creme feito com polpa de maçã e alecrim, utilizado para limpeza da pele. Então, sempre também utilizando produtos. O médico Nicolas Culpeper, no século XVII, ele fez a mistura de pimentas e nitratos de origem mineral, que foi um dos primeiros produtos utilizados para efeito clareador e anti-manchas. E já no século passado, né, no século XX, o Gattefossé, ele criou uma loção revitalizante à base de cenoura, rica em caroteno e com efeito antioxidante. Também no século passado, teve, principalmente aqui no Brasil, os olhos se voltaram para a floresta amazônica como fonte de matéria-prima para uma série de produtos cosméticos, à base de andiroba, castanha do Brasil ou castanha do Pará, que é a mesma coisa, a priprioca e assim por diante. O urucum também é um produto natural, né, já era muito utilizado por indígenas, né, brasileiros, para pinturas ornamentais, mas ele tem um efeito aí que pode ser utilizado como protetor solar, pela sua coloração verde, e também tem efeito antioxidante. E também tem um outro pigmento à base de suco de genipapo, que é um de coloração negra esverdeado. Já no século atual, né, teve um reforço dessa utilização de produtos naturais, principalmente com o advento aí dos biocosméticos, e a partir disso uma maior preocupação com as certificações, né, para comprovação da qualidade e da eficácia desses produtos. Também hoje tem essa questão muito forte da beleza natural, de você utilizar produtos que alterem menos a aparência, ou menos intensamente a aparência da pele, que deixa a pele com um aspecto mais natural, apesar de deixar rejuvenescido e com um aspecto jovial, mas também utilizando produtos mais naturais, né, com essa preocupação tanto do que você passa na pele, quanto com o impacto do seu produto na natureza como um todo. E a empatia, né, que é algo também bastante atual, que é você se colocar no lugar do outro, e a partir desse momento você também tem uma autoidentificação maior, além de você identificar o outro, você se auto-identifica, respeitando aquilo que você tem de bonito, né? E isso traz um impacto muito grande na questão dos cosméticos naturais. Então, os cosméticos naturais, ou os biocosméticos, ou os cosméticos orgânicos, fitocosméticos, né, toda essa linha, elas têm como vantagem o uso de substâncias biocompatíveis. Então, são produtos que vêm da natureza, nós, seres humanos, também fazemos parte da natureza, então são coisas que a gente vai ter uma interação melhor com o nosso organismo, tá trazendo aí, inclusive, esse apelo de
O que é natural é menos tóxico, então a gente vai ter menos problema de utilizar esse tipo de produto. Uma outra vantagem é que esses produtos eles têm uma tendência a ter um menor impacto ambiental, justamente por serem frutos da natureza. Você tem aí a questão de um resíduo que é gerado na sua produção, um resíduo que tem menos efeito tóxico no meio ambiente. Você não usa derivados de petróleo, você não usa derivados sintéticos, então tem esse menor impacto. E muitas vezes esses produtos eles são produzidos em pequena escala e associados aí a comunidades locais ou tradicionais. Então, em vez de você fazer uma plantação extensiva, agricultura extensiva, que se aproxima de uma produção industrial, você vai ter um estímulo a uma produção de pequenos produtores, ou a cooperativas, ou mesmo um extrativismo. E algumas observações, então, como a gente limita a utilização de produtos de origem natural, a gente obviamente vai ter uma menor quantidade de matérias-primas disponíveis para você produzir o seu produto. Uma questão importante é da estabilidade desses produtos. Você diminui o uso, né, de alguns tipos de substâncias que são estabilizantes, como os tensoativos ou mesmo conservantes e substâncias antioxidantes que são adicionadas no seu produto. Então, pode ter um impacto na estabilidade. E, além do que, o produto natural, ele geralmente tem a possibilidade de uma contaminação microbiana maior do que um produto de origem sintética. Então, é uma preocupação a mais que a gente tem que ter. Essas duas considerações primeiras, elas vão impactar numa menor gama de produtos ou aplicações que a gente vai poder utilizar com produtos naturais. Então, muitas vezes, um mesmo produto ele vai ser utilizado para diferentes áreas de aplicação. Por exemplo, o sabonete ele vai ser usado também para, além de lavar o corpo, o rosto, para lavar os cabelos. Um creme que você aplica no cabelo é o mesmo ou muito próximo daquele que você vai utilizar no corpo, né? Então, acaba tendo uma limitação. Outra questão é o custo. Como são produções menores, tem a demanda de uma matéria-prima mais nobre, os processos têm que ter um cuidado maior, você acaba tendo um custo maior também do próprio por unidade do produto. E essa questão do custo tem o outro lado, que toda vez que você adiciona o que a gente chama de claim, né, que é uma denominação específica do seu produto, ao seu produto, você aumenta o valor agregado desse produto, e aí com isso as empresas usam isso como ferramenta de marketing para aumentar o preço do que ela cobra pelo produto. Então isso acaba encarecendo. Apesar de serem produtos naturais, a gente não pode considerar como sendo 100% atóxico. Isso não existe, então a toxicidade ainda continua sendo uma questão presente, e as pessoas têm que se preocupar com isso. Muitas vezes o produto que, sendo natural, a gente acharia que não seria tóxico, por ser derivado de uma planta ou de um mineral, ele acaba tendo um efeito e a gente tem que avaliar. E existe também hoje essa grande possibilidade do mau uso, que seria usar um produto numa região ou com uma finalidade para que ele não foi desenvolvida, né? Então, por exemplo, você faz um produto à base de um determinado vegetal e aplica na região dos olhos, e esse produto tem aí um potencial muito grande de irritação ocular,
fazendo um uso que ele não era previsto, né, que deveria ter sido indicado antes, ou que você faz uma aplicação e deixa mais tempo do que deveria. Então, essa é uma consideração que tem que ser feita, que é mais comum em produtos naturais, ou fitocosméticos, ou cosméticos orgânicos, do que nos produtos sintéticos, né? Isso é mais controlado. Bom, então, basicamente, o produto cosmético, ele é natural ou orgânico, fitocosmético, ele, né, vai ser produzido com essas substâncias naturais. Mas o diferencial dele é basicamente esse. Apesar disso, ele tem que se enquadrar no que a legislação brasileira coloca, né? Então, pela legislação, a RDC 07 de 2015, que define atualmente o que é um produto cosmético, ele diz que são preparações constituídas tanto por substâncias naturais ou substâncias sintéticas, né, que devem ser usadas nas partes do corpo, principalmente na pele e seus anexos, com as finalidades, né, de manter a beleza, a limpeza, alterar o odor, perfumar, né, manter em bom estado e com a proteção. Então, segundo a Anvisa, a gente não tem uma distinção do que a gente pode colocar num produto cosmético. Ela é aceito tanto substâncias naturais quanto substâncias sintéticas. Então, além disso, na legislação atual não existe diferencial, né, uma denominação específica para um cosmético natural, ou um cosmético orgânico, ou um biocosmético, um fitocosmético, entre outros. Então, para a Anvisa, Ministério da Saúde, os órgãos de regulação sanitária, todos os produtos cosméticos são iguais, todos são sujeitos às mesmas exigências quanto à sua qualidade e à sua segurança. Então, todos os testes que são feitos para um produto, seja ele de origem sintética, seja de produto ou de origem natural, eles devem ser feitos da mesma forma. A forma de produção é a mesma, né? Não, ou as exigências para sua produção são as mesmas. Então, não existe essa diferenciação. E uma coisa importante também é que na legislação não existe previsão para produto artesanal, seja ele natural ou sintético. O que seria isso? Né? Muito associado aos produtos naturais, a questão de ser um produto artesanal, aquele que eu faço em casa ou numa produção menor, mais diferenciada. Então, para a Anvisa, um produto artesanal seria aquele produto que você faz para você mesmo, para consumo próprio, e não um produto para ser comercializado. A partir do momento que você faz um produto para ser comercializado, ele tem que se enquadrar em todos os critérios que são exigidos para qualquer tipo de produto. Então, você tem que ter uma área de produção registrada, devidamente, com um responsável técnico, com todos os controles de qualidade definidos, métodos e processos também qualificados e definidos. Então, é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente vê produto artesanal, esse termo pela legislação brasileira atual, ele não existe. É só aquele que você faz para você mesmo. Então, como é aberto e a Anvisa não tem essa distinção, então como que a gente tem então um produto natural, né, um produto orgânico, um fitocosmético? Por que as empresas fazem essa denominação dos seus produtos? Então, o que a gente tem hoje é que qualquer empresa ela é livre para definir ou para denominar ou para colocar o nome que ela quiser nos seus produtos, inclusive baseado nos seus componentes de origem, né? Então, se eu só usei um produto natural, o meu cosmético é um cosmético natural. A única restrição que existe hoje é que
as empresas não podem mentir, não podem atribuir efeitos ou ações que não foram comprovadas ao seu produto. Elas não podem colocar na embalagem ou no seu material de divulgação qualquer informação que induza o consumidor ao erro. Elas não podem ludibriar esse consumidor a respeito da natureza, características e da qualidade do produto, incluindo as suas propriedades e a sua origem. Isso é definido no Código de Defesa do Consumidor, não é nenhuma questão sanitária. Então, as empresas, elas são livres desde que elas não mintam, desde que elas não induzam o consumidor ao erro. E, por outro lado, os consumidores são livres para consumir e exercer o seu direito de escolha. Então, na hora do consumidor comprar, ele que vai escolher qual que é o tipo de produto que ele quer. Se ele quer um produto convencional, que contenha substância sintética, ou ele quer um produto natural, né? E então isso vai fazer com que tenha uma questão de mercado, né, importante. Então, de um lado, as empresas podendo fazer o que elas quiserem, e do outro lado, os consumidores querendo escolher da forma como eles acharem melhor. Nesse sentido, existe tem uma relação de confiança. Então, o consumidor só vai comprar aquilo em que ele confia, né, que ele tem certeza de que ele não está sendo enganado, ainda mais numa situação como essa, que ela tem que confiar que o produto que ele está consumindo é um produto que é só baseado em substâncias naturais. Então, essa confiança, hoje, que é um diferencial, ela é feita através da certificação dos produtos que são comercializados. Então, existem empresas e órgãos certificadores que avaliam o produto, toda a sua cadeia produtiva, os materiais de origem, e eles que vão conceder uma aprovação e, a partir daí, a autorização para o uso de um selo de qualidade, né, que seria algo que vai junto com a embalagem do produto, que quando o seu consumidor vê, ele vai perceber que aquela empresa, né, seguiu alguns critérios, né, e aquele produto realmente tem uma qualidade. Então, basicamente, a certificação ela vai garantir que a empresa e as empresas e os produtos que elas produzem seguem os requisitos, né, definido a partir do momento que você certifica, e isso vai facilitar o consumidor na hora dele escolher. Então, eu posso optar em comprar um produto que foi certificado e eu sei que ele passou por um processo, então eu, né, aumento o grau de confiança. Então, hoje no Brasil, a gente tem basicamente 2 guias disponíveis, né, que seguem para certificação de produtos naturais ou orgânicos, né? A gente tem a EcoCert e o Instituto Biodinâmico, que para produtos que trabalha com produtos orgânicos em geral, inclusive em alimentos. E na área de cosmético, o IBD ele segue as recomendações da NATRU, que é a organização, o Instituto Internacional de Cosméticos Orgânicos e Naturais. Essas duas certificadoras, elas têm pontos de congruência, são critérios muito próximos entre si, e além desses critérios, apesar disso, eles têm algumas divergências, então ambos, né, vão seguir uma linha um pouco diferente, e o conhecimento dessas diferenças vai fazer com que o consumidor, né, tenha um grau maior de confiança sobre o produto. Então, a certificação, basicamente, ela vai ser um processo no qual aquela entidade certificadora vai atestar que os produtos, né, e os produtores se enquadram nos critérios que ela considera como válidos para definir o produto como, no caso de cosmético, como um fitocosmético, um cosmético natural ou um cosmético orgânico. Essa certificação ela vai se basear numa análise documental. Então, a empresa que quer ter o seu produto certificado, ela manda uma série de documentos, relatórios, né, e laudos
né, que vão ser avaliados. Além disso, pode passar por processos de inspeção, onde a empresa certificadora vai em loco visitar a empresa para ver se realmente ela faz aquilo que ela escreveu no documento. E auditorias, né, são equipes que vão identificar se aqueles processos e os materiais são utilizados corretamente. A partir dessa análise, né, é feita uma avaliação e, se for aprovado, vai, né, conceder o selo de aprovação, que é utilizado pela empresa como uma estratégia para divulgar que o seu produto é realmente aquilo que ela diz que é, né? Uma questão importante é que essas entidades certificadoras, elas não são órgãos governamentais, não têm nenhuma ligação com o órgão de controle sanitário e elas não se sobrepõem à legislação sanitária do país. Então, se o produto é feito no Brasil, ele tem que seguir todas as recomendações da Anvisa e as suas exigências, além dos critérios que vão ser utilizados pelas empresas certificadoras. É esse motivo que faz com que a gente tenha que seguir os mesmos critérios que são definidos para os produtos que têm origem ou que utilizam matéria-prima sintética. Então, para ser considerado ou certificado, né, as empresas elas vão levar em consideração os ingredientes que são utilizados para fazer aquele produto, que basicamente a gente chama de matéria-prima. Também considera o processo produtivo, né? Então, não basta eu ter uma boa matéria-prima, a forma como eu trabalho com essa matéria-prima pode impactar na qualidade do produto e muitas vezes vai impactar na forma como esse produto vai ser considerado, se natural ou não. E também tem alguns itens que são relacionados à atuação geral da empresa. Então, não basta eu ter um ingrediente bom, um processo bom, se a empresa não tem práticas adequadas, tanto com o seu produto, quanto seus colaboradores, quanto com seus consumidores e principalmente com o ambiente onde ela está inserida. Então, os princípios vão ser, né, basicamente, o produto deve ser formulado com o máximo possível com ingredientes orgânicos e naturais. E aí, orgânicos são os produtos basicamente de origem vegetal e natural, né, que seriam qualquer produto vindo da natureza. Esses produtos e a empresa esses materiais, desculpa, tem que preservar o máximo possível as qualidades originais dos ingredientes, evitando modificar o seu estado natural. Então, em alguns casos, a gente pode até fazer alterações químicas no produto ou na matéria-prima, mas tentando manter ao máximo a sua característica original. Além disso, ela tem que causar um menor impacto possível ao ambiente, tanto na produção quanto no uso do produto e o seu descarte. Então, a gente não pode considerar apenas a formulação, a gente tem que considerar o material de embalagem também, tanto a embalagem primária quanto a embalagem secundária, como ele vai ser descartado, todos os resíduos da produção, a água que é utilizada para produzir, para lavar os equipamentos, etc. E tem que atingir uma alta qualidade e ter uma rotulagem clara para a orientação dos consumidores. Então, inclusive, na hora de colocar o selo, você tem que mostrar isso de forma adequada, dar toda a orientação para o seu consumidor, como que ele consome aquele produto, principalmente pensando que ele pode ter esse mau uso do produto, e tudo aquilo que possa comprometer a sua segurança, tanto da pessoa quanto do ambiente ao entorno. Então, basicamente, a gente vai definir então os produtos, além da atuação da empresa, os seus ingredientes e os seus processos. Então, os ingredientes, eles podem ser um ingrediente natural por si só,
Então, é o ingrediente tal qual ele é obtido da natureza. A gente também pode ter um ingrediente que é considerado como fisicamente transformado. Então, é aquele que passa apenas por processos físicos e não existe alteração molecular naquele produto. Então, por exemplo, eu tenho uma planta, eu vou lá e faço um extrato dessa planta. Então, o processo de solubilização é um processo físico e eu não alterei quimicamente a estrutura dos compostos. Já o ingrediente quimicamente transformado é aquele que passa por pelo menos um processo químico, onde eu altero a estrutura da molécula. Um exemplo desses é o sabonete. Então, eu tenho o produto natural é um óleo, e eu faço uma reação química, que é a reação de saponificação, e obtenho o sabonete. Né? Em alguns casos, eu posso, mesmo assim, ter um produto, né, quimicamente transformado, sendo ainda considerado como um produto natural. Então, em relação aos ingredientes, segundo a EcoCert, a gente tem as definições e regras para os seus diferentes tipos. Então, o ingrediente, sendo de origem natural, ele vai ser categorizado como componente de origem vegetal, produto obtido a partir das plantas. Ele pode ser também, além de natural, ter uma origem mineral, então, processo de extração de minério ou do ambiente. A gente tem o natural de origem marinha, pode, um exemplo são as algas, né, e alguns organismos, e também tem o ingrediente natural de origem animal. Então, a categorização dos naturais pode ser naturais vegetais, minerais, marinhos ou animais. Dentro desses quatro tipos, a gente pode aplicar o conceito do processo. Então, o ingrediente que sofreu uma transformação física ou uma transformação química, seja vegetal, mineral, marinho ou animal. E a outra diferenciação que seria os ingredientes obtidos a partir de síntese. Então, eles não são produtos que tenham origem de algo da natureza. Segundo o IBD, ela adiciona uma categoria além dos ingredientes naturais, que são as matérias-primas idênticas às naturais. Então, desde que você tenha um equivalente na natureza, um produto que não foi obtido a partir dela, mas assim obtido a partir de síntese, ele ainda assim pode ser utilizado, desde que aquele produto específico não possa ser obtido de uma forma natural, uma técnica ou esforço razoável. Ou seja, ele existe na natureza, mas a forma de você obter na natureza vai trazer muito mais impacto do que aquele que você tem obtendo aquele produto de origem sintética. E ele permite o seu uso, mesmo num produto natural, dentro das limitações de concentração, e desde que você justifique que ele não pode ser substituído por um produto que tenha, assim, origem natural. Em relação às categorias, então, vegetal a partir de planta, mineral, marinho, o animal tem outra consideração. Os produtos de origem animal eles podem ser utilizados em cosméticos naturais, desde que não envolva a produção do animal só para isso, só para a obtenção daquele produto, não envolva a morte ou o sacrifício do animal, e não traga sofrimento para aquele animal. Então, um exemplo seria a lanolina, que é utilizada a partir da lavagem de carneiros, quando ela não envolve o sacrifício, né, do animal. Um outro própolis, né, que é um mel, por exemplo, são produtos de origem animal, da apicultura, são produtos naturais e não envolvem o sacrifício das abelhas. Então, como a gente tem alguns processos, alguns produtos que são
fisicamente transformados, alguns processos são permitidos e outros não. Então, segundo a Eco7, esses são os processos físicos que são autorizados. Então, a gente pode fazer a adsorção ou absorção, descoloração ou desodorização, né, num suporte inerte, desde que não deixe resíduo no seu ingrediente. Moagem, trituração, centrifugação, decantação, degomagem para remoção do óleo, dessecação e secagem, deterpenação ao vapor de água, destilação, filtração, extração, liofilização, mistura, percolação, pressão, esterilização por aquecimento, por gás, desde que sejam gases autorizados para a produção orgânica, que não trazem prejuízo ao ambiente, esterilização por irradiação ultravioleta, infravermelho e microondas, desde que não seja a radiação ionizante, a EcoCert permite, e peneiração. Então, são processos basicamente que você usa para segregar, para separar e para melhorar a qualidade e o grau de pureza do seu produto. Em relação aos processos químicos, existe uma diferenciação do que a EcoCert e a IBD autorizam, né? Então, alguns processos que a EcoCert autoriza, a IDB ou a Natru não autoriza. Então, por exemplo, a gente pode fazer torrefação, a gente pode fazer amidação, a gente pode fazer esterificação, eterificação, hidrólise também, que não é proibido. Já a EcoCert autoriza a ozonólise, que é a aplicação de ozônio, e o IDB não. Então, em alguns casos, a gente tem que certificar de que aquele produto cumpre a exigência daquela certificadora específica. Já existem alguns processos que não podem ser usados de forma alguma, dentre eles a descoloração sob suporte animal, então não pode ser feito, nem tampouco a desodorização, a irradiação com raios ionizantes, a radiação alfa e gama, que são utilizados para esterilização, sulfonação, é muito utilizado para obtenção de substâncias sulfonadas, ou principalmente tensoativos, não pode ser utilizado num produto natural. Utilização de mercúrio, mesmo que seja mercúrio de origem mineral, não pode ser utilizado. E dois processos, né, a utilização de óxido de etileno, que também é utilizado muito para obtenção de substâncias hidrofílicas e tensoativos, e a utilização de formaldeído, seja para obtenção de outros produtos, seja do próprio formaldeído como ingrediente da formulação. Algumas regras são aplicadas a tipos específicos de ingrediente. Então, no caso, alguns ingredientes são nanoparticulados. Segundo a EcoCert, mesmo que você use processos apenas físicos, incluindo produtos minerais, ele não pode ser utilizado num produto natural. Eles consideram que não existem dados suficientes de segurança ainda para autorizar esse uso. Já a IDB, ela considera que eles são proibidos, os materiais nanoparticulados, exceto o dióxido de titânio e zinco, óxido de zinco nanoparticulado, que já tem informação suficiente, né? Eles são obtidos a partir de processos físicos apenas, e já existem dados de segurança que eles consideram suficientes para aprovar o uso. Os ingredientes que são certificados orgânicos, então tem que ser, eles, né, obviamente vão ser utilizados,
e tem que ser feita uma análise criteriosa de como foi feita a certificação daquele produto antes dele entrar como componente num outro produto cosmético. Em relação aos extratos, esses extratos, tanto hidrolatos, decocções, extratos hidrocólicos, glicerinados, extratos alcoólicos e etc., também tem regras específicas sobre ele. Um extrato segundo a Ecocert, né, ele vai ser um extrato aquoso, ele só pode ser considerado como 100% orgânico ou vegetal quando é um produto natural a partir de planta, mas que ainda não foi certificado como sendo orgânico. Ele só vai ser considerado 100% quando eu tiver uma concentração final superior a 5% da relação planta seca orgânico ou vegetal para a concentração do extrato final. Então, por exemplo, se eu usei 5 gramas de planta para 100 ml de extrato, aí, ou acima disso, aí ele pode ser considerado como 100% orgânico ou vegetal. A partir, se eu diminuir essa concentração, ele não pode mais ser considerado 100% orgânico e ele vai ser considerado como uma relação, uma porcentagem, né, de produto natural relativo à massa seca de planta utilizada naquele quantidade de extrato. Quando você tem a mistura de um óleo essencial que é orgânico com água, ele nunca vai ser considerado como 100% orgânico. Mesmo que o seu produto tenha, sim, esse óleo essencial feito a partir de uma planta que teve certificação orgânica. Nesse caso, você usa a proporção. Então, quanto de óleo essencial você adicionou, e essa vai ser a sua porcentagem de orgânicos na composição. Para todos os outros extratos, então você considera a relação planta seca extrato final com a composição final. Ele tem que ser declarado na ficha técnica do produto ou atestado que comprova que aquela concentração foi utilizada. Uma outra consideração é em relação aos óleos macerados. Então, o percentual de orgânico vai ser igual à quantidade de ingredientes orgânicos introduzidos. Então, por exemplo, se eu vou fazer um macerado de calêndula, basicamente é chamado de óleo de calêndula, mas ele consiste da maceração de folhas de flores de calêndula num óleo inerte. Se eu usei só a calêndula orgânica, então a porcentagem, o percentual de orgânico vai ser equivalente a quanto da massa seca de calêndula eu utilizei para a quantidade final de macerado. Se eu usei, além da calêndula, um óleo de suporte para maceração também orgânico, aí eu posso considerar como 100% orgânico. Uma regra específica para sabonetes e outros ingredientes quimicamente transformados, eles podem ser certificados desde que tenham origem orgânica. A porcentagem de orgânico ele vai ser calculada em relação à proporção dos componentes iniciais utilizados. Então, no caso do sabonete, ele é feito uma reação de saponificação de um óleo vegetal com uma base, geralmente hidróxido de sódio. Então, a proporção entre óleo e hidróxido de sódio vai ser utilizada para definir a porcentagem de substância natural e orgânica, caso ela seja certificada. Essa porcentagem ela pode ser uma relação de massa, quando você conhece as massas, ou uma massa molar, quando você não conhece a massa específica, você tem que fazer o cálculo estequiométrico baseado na molécula que vai reagir, né, de origem, e a molécula que se formou a partir daquele processo. A gente também tem regra específica para aquele ingrediente proveniente de um processo biotecnológico, de um processo fermentativo, seja introduzindo um micro-organismo ou uma enzima atuando sobre um substrato. A regra diz que tanto o micro-organismo quanto
a enzima, elas não podem ter origem de um organismo geneticamente modificado, né? E o substrato tampouco. Esse substrato ele sempre vai ter que ser de origem natural. Após a obtenção desse ingrediente, ele tem que passar por um processo de análise por PCR, e o resultado deve indicar que não tenha resíduo tanto do micro-organismo, do material genético desse micro-organismo, quanto de resíduo da enzima utilizada no produto final. Muitas vezes a fermentação vai envolver a utilização de meio de cultura, então deve garantir que os nutrientes utilizados nesse meio são removidos do produto final. Se não é possível a remoção, que eles permaneçam apenas como concentração traço no ingrediente. E, eventualmente, alguns produtos você adiciona a própria enzima ou a bactéria, e ela vai permanecer no seu produto, ela é utilizada como ingrediente. Nesses dois casos, você pode fazer, ele ainda é considerado como produto natural, ou dentro da porcentagem de orgânico, desde que siga a regra de organismo não modificado geneticamente. Outro ingrediente específico é a água. Né? A água ela é o componente mais utilizado em produtos cosméticos, né? Seja em tipos de produto, seja em quantidade. Só que a água ela é considerada um produto natural, porém de origem mineral. Então, consequentemente, é um produto não orgânico. Essa água, ela pode, segundo a Ecocert, ela pode ser água de nascente, água obtida por osmose, água destilada, água do mar, ou a água da rede de abastecimento, que é a água potável. Então, aí é uma diferenciação. Então, a Ecocert considera esses 5 tipos de água como sendo passíveis de certificação. Contudo, a Anvisa ela só autoriza a produção de produtos cosméticos a partir da utilização de água purificada. E dentre esses tipos seria a água obtida por osmose e a água destilada. Então, eventualmente, um produto que ele é certificado pela Ecocert, utilizando uma legislação que não é brasileira, ele pode conter água de nascente ou água mineral. Se ele é feito aqui no Brasil, ele não pode ser, apesar da Ecocert certificar isso, ele tem que ser feito necessariamente com água purificada. Uma outra consideração em relação à água os tratamentos utilizados eles devem ser aqueles autorizados, então a destilação, filtração, etc. E a água contida ou constitutiva de uma matéria-prima de origem vegetal ou marinha, ela não é afetada. O que seria isso? Se você vai usar um produto que contém a água naturalmente, por exemplo, você vai fazer um produto à base de uma fruta. Essa fruta já contém água. Essa água, que já faz parte de um componente de origem vegetal, nesse caso, ela é considerada como de origem vegetal também. Então, você tem que calcular a quantidade de água naquele material de origem, de partida, desculpa, e essa quantidade de água vai ser somada à quantidade de substâncias de origem vegetal ou orgânica, quando o caso. Né? A água que é adicionada a mais, essa sim, não é considerada como de origem vegetal ou orgânica, e sim de origem mineral. Para facilitar, o guia ele coloca alguns ingredientes que têm origem de síntese ou mineral, que podem ser utilizados apenas com finalidade específica. Então, a gente pode utilizar ácido benzoico, álcool benzílico, ácido hidroacético, ácido salicílico, ácido sórbico e o diacetato de tetrassódio glutamato como agentes preservantes,
no caso dos anteriores, como conservante, e o tetrassódio glutamato de acetato como agente quelante, para evitar a oxidação. Álcool tecbutílico, álcool isopropílico e benzoato de denatônio podem ser utilizados como agente desnaturante. Mesmo sendo obtido a partir de síntese, eles são produtos equivalentes aos produtos de origem natural ou de origem mineral. Sendo assim, eles são aceitos. Além disso, a gente tem os ingredientes de origem mineral com função específica, por exemplo, fluoreto de cálcio para produtos para higiene bucal, fosfato de cálcio para um abrasivo, para produto também para dentifrício, fosfato de potássio pode ser utilizado se for como agente tamponante, fluoreto de sódio como higiene bucal também, glicerofosfato de sódio só pode ser usado como produto para maquiagem, monofosfato de sódio para higiene bucal, fosfato trissódico ou de sódio como tamponante, bis-trimanganésio, o pigmento inorgânico como corante, e o pirofosfato de tretassódio como componente de máscara peel-off. Então, nesses casos, eles podem ser utilizados só nesses tipos de produto e não são autorizados para qualquer outro tipo diferente. E alguns são autorizados sem função específica, né? Então, um exemplo, hidróxido de alumínio, ferrocianato férrico, hidróxido de ferro, o próprio hidróxido de sódio. Então, eles podem ser utilizados tanto para fazer, por exemplo, hidróxido de sódio para correção de pH, quanto para obtenção de sabão ou de sabonete. Alguns ingredientes são aceitos por derrogação, então são baseados em uma legislação anterior, que não foi revogada, e continuam sendo permitidos. Então, a lecitina, extraída com hexano, o tocoferol, a caragina e a alquibetaína, eles são utilizados para uso específico. Então, a lecitina como emoliente ou emulsionante e assim por diante. Alguns ingredientes, como o alquiloanfoacetato, carbonato de caprílico ou a carboximetilcelulose, eles podem, mesmo tendo radicais sintéticos, serem utilizados porque seu material de origem é vegetal. E os processos de obtenção também são aceitos. Bom, então, se você tiver um componente ou um ingrediente adequado, para falar que seu produto é orgânico ou natural, você tem que fazer uma consideração de quanto daquele material está sendo adicionado no seu produto final. Então, a composição é um dos critérios que é levado em consideração. Então, basicamente, ele é feito a partir de um cálculo da relação de massa. Então, todos os ingredientes que você usa naquele produto devem ser utilizados naquele país, independente da origem. Eu não posso usar um produto natural num cosmético certificado, sendo que aquele produto natural não é autorizado para ser utilizado em cosmético pelo país. Então, como eu disse, não sobrepõe a legislação local. Então, segundo a Ecocert, a porção de ingredientes de origem natural no produto acabado ela deve ser sempre no mínimo 95%, e o máximo de produtos de origem sintética deve ser de 5%. E existe uma proporção entre aqueles componentes de origem vegetal orgânico ou não orgânico para ser considerado um produto orgânico. Então, em relação à composição e à proporcionalidade dos componentes, então, segundo a Ecocert, um produto cosmético natural, ele deve ter, no mínimo,
50% de todos os componentes vegetais utilizados sendo constituído de produto vegetal certificado orgânico. Então, por exemplo, se eu uso 2 ou 3 extratos, né, eu somo a quantidade desses extratos e pelo menos 50% desse total tem que ser de extrato certificado orgânico. O restante pode ser de origem vegetal não certificado. Já no caso de cosmético orgânico, de toda a matéria vegetal, no mínimo 95% deve ser de origem orgânica, restando aí 5% de não orgânica. Além disso, tem a quantidade mínima de substância de origem vegetal no produto acabado. Então, um cosmético natural, ele tem que ter no mínimo 5% de material de origem vegetal. Então, se eu for considerar um extrato, um derivado de planta ou a própria planta em si, no cosmético natural ele tem que ter no mínimo 5%. Então, o restante pode ser de origem mineral, animal ou marinha. E não deixa de ser produto natural. Já o cosmético orgânico e natural, ele tem que ter no mínimo 10% da sua composição como sendo um ingrediente orgânico certificado. O restante, como eu disse, pode ser natural, mas não de origem vegetal. Já a IBD, ela tem uma classificação que ela é baseada no tipo específico do produto. Então, por exemplo, as águas, elas devem ter no mínimo 0,1% de componente de ingrediente natural e no máximo 10% de componentes derivados de produtos naturais. O restante é água considerado como mineral, então não teria problema. Já um óleo, ele tem que ter no mínimo 80% de ingredientes naturais e no máximo 20% de origem de produtos derivados. Então, isso eles consideram que em alguns produtos é muito mais fácil você ter a utilização de produtos, né, ingredientes de origem natural do que outros, principalmente de origem vegetal. Então, eles levantam a especificação. Já para cosmético orgânico, aumenta mais ainda as concentrações ou as proporções. Então, de 80 e 20, no caso de óleos naturais, passa para orgânico de 90 para 10 e 10, e assim por diante. Além do ingrediente em si e da proporção desses ingredientes no produto final, existem outras características que são utilizadas, são avaliadas no momento da certificação. Então, primeiro deles, a embalagem, ela tem que ser uma embalagem adequada e sustentável. Então, tem que ser uma embalagem que é 100% reciclável depois, que não vai impactar o ambiente, que utilize um material que é ecologicamente adequado. Então, eles vão fazer distinção, inclusive, nos tipos de plástico que você pode utilizar naquele material de embalagem. Além disso, produtos que são pressurizados, alguns tipos de propelente não vão poder ser utilizados, enquanto outros sim. Basicamente, aqueles propelentes que são encontrados facilmente na natureza e não têm impacto ambiental significativo, como nitrogênio ou ar comprimido. Você tem que ter toda a sua produção qualificada e com sistema de gestão da qualidade adequado. Isso é feito para garantir que tudo que você faz se mantenha ao longo do tempo com a mesma qualidade, né? Você tem que ter uma certificação dos seus fornecedores, então não pode trocar de fornecedor a qualquer hora, e você tem que atestar que aquele fornecedor é também confiável. Tem que ter uma cadeia de rastreabilidade bem definida, então você tem que saber de onde vem o seu ingrediente,
o que você está fazendo com ele e para onde você está levando esse ingrediente até chegar na mão do consumidor. Caso ocorra algum problema, você saber identificar onde aconteceu. E a empresa tem que garantir uma proteção do meio ambiente próximo. Então, ela tem que fazer um manejo de resíduo, ela não pode descartar em qualquer lugar, ela tem que tratar esse resíduo, seja resíduo sólido, seja resíduo líquido, ou até mesmo gasoso. Ela tem que tentar preservar ao máximo o ambiente, não só diretamente relacionado às suas atividades, mas o entorno, inclusive garantindo a satisfação e estado de saúde dos seus colaboradores. Então, basicamente, em relação a algumas formulações, os produtos naturais têm bastante utilização em cosmético. Aí tem uma tabela, né? Então, um exemplo é o abacate, é utilizado como amaciante, hidratante, principalmente o óleo de abacate. O alecrim, ele tem ação antisséptica, é utilizado em produtos capilares, como antiqueda. Andiroba tem bastante utilização como efeito antisséptico, cicatrizante e efeito anti-inflamatório. A arruda também é antisséptica, bactericida, ajuda a combater piolho e carrapato. A aveia, ele é hidratante tanto para a pele quanto para o cabelo. A babosa, né, que é a aloe vera e aloe barbarensis, ela tem bastante aplicação, é hidratante, antisséptica, anti-infecção, né, ajuda a tratar queimaduras. Bardana, também antisséptica, antiqueda capilar, anticaspa, cicatrizante. A banana é cicatrizante, hidratante, capilar. Berinjela é alcalinizante, remineralizante. Camomila, calmante, cicatrizante, antisséptica, anti-inflamatória. A canela, ela é antisséptica e anti-oleosidade. A citronela, ela, além de ser aromatizante, ela é repelente, desinfetante. Copaíba, antibiótica, anti-inflamatória, antimicrobiana, tem bastante aplicação, antiqueda capilar. Cravo também é antisséptico, antibacteriano. Gengibre, anti-inflamatório, antioxidante, potente. Jaborandi é revitalizante, estimulante capilar. O juá, muito utilizado para substituir tensoativos, né, ação espumante, antisséptico, anticaspa também. Mamão, hidratante, protetor solar, cicatrizante. A manga, amaciante de cabelo, protetor solar também. Saboneteira, ela também é rica em saponinas, utilizada como antisséptico, limpeza capilar e repelente. E a sálvia antisséptica, utilizada em produtos para higiene bucal, anticaspa e escurecedor do cabelo. No mercado, existem algumas empresas que já estão comercializando produtos com esse apelo natural, cosmético, orgânico ou bioorgânico. Um exemplo, a Taek, que é vendido no Pão de Açúcar, Extra e mercados associados. A própria L'Occitane, tem vários produtos, base de óleo de oliva, karité, lavanda. A Surya Brasil, ela tem uma linha de produtos com materiais de origem na Amazônia. A E-Cosmetics também tem shampoo e condicionador orgânico antioxidante. A própria Natura, com a sua linha Natura Ecos, que utiliza produtos, ingredientes orgânicos, principalmente óleos e manteigas, né, da Amazônia. Magia dos Aromas, também tem sabonetes feitos com ingredientes orgânicos. A Reserva Fólio, a Kenzoki, também tem produto natural. A Lush, alguns sabonetes feitos né, com apelo vegano, orgânico e natural. A Stella McCartney também tem uma linha de produtos faciais 100% orgânico. E a Icov também tem
alguns produtos baseados em buriti, açaí, acerola e castanha do Pará. Aí tem alguns exemplos de formulação, só à base de produtos naturais ou derivados, né, de extração, como alfa-bisabolol de origem natural. Então, creme anti-inflamatório com óleo de calêndula, lantoína de aloe vera e alfa-bisabolol. Também tem creme para varizes e repelentes de inseto. Então, só para mostrar a possibilidade de diferentes tipos de produtos serem manipulados, garantindo aí o uso só de componentes vegetais. E é isso, estamos à disposição, qualquer dúvida, e muito obrigado. Motivou minha escolha foi muito em função dos meus avós, porque eles tinham doenças neurológicas, eu queria poder entender isso melhor, poder ajudar outras pessoas. Bom, a maioria dos cursos de residência cobram um valor muito elevado, que é fora da realidade de muita gente. Eu tenho muitos colegas que abriram mão de várias coisas para poder pagar um curso, vamos dizer assim, padrão, que a maioria das pessoas fazem. Eu não tive condições de pagar nenhum desses outros cursos. Muitos dos meus amigos às vezes perguntavam, como você está estudando sozinho? Quando o médico se forma, ele quer se tornar, parte deles querem se tornar especialistas. Para isso ele precisa fazer uma prova para entrar numa instituição. É quase como se fosse um Enem de novo e está cada vez mais concorrido. Para isso a gente tem a Sanar Residência Médica, que resolve esse problema nessa etapa específica, que é passar na prova, e aqui é quase como se fosse a OAB do médico. Eu sou de Juiz de Fora, onde eu me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora. Recentemente eu fui aprovado na residência de neurologia na USP. Então a Sanar ela tem esse diferencial de fazer um curso bem mais acessível, que a maioria das pessoas talvez tenha acesso, tenha como adquirir. A educação é uma ferramenta transformadora, seja em que nível ela seja aplicada. Mas na área da saúde particularmente, ela tem um papel de formar pessoas melhores, quase como que cuidar de quem vai cuidar da gente. Em BH, existe um grupo de farmas que estão fazendo a diferença. Eles são reconhecidos pelos médicos, pelos pacientes, pelos colegas. Eles são profissionais que se especializam no ICTQ. Uns saem de longe do interior para alcançar o conhecimento na capital, outros saem da capital para muito longe para adquirir mais conhecimento em congressos internacionais, com tudo pago pela instituição. Por isso, somos reconhecidos em nosso propósito, que é o de impactar todos os mineiros com a promoção da qualidade de vida, através dos farmacêuticos que vivem o poder do conhecimento em nossas salas de aula. Quer se especializar em farmácia clínica? Conheça o nosso programa no site, fale com o nosso gestor de relacionamento em BH e conecte-se ao ICTQ.
Música